Chegar ao fim do 12º ano com o único propósito de conseguir o diploma de aprovado à boleia do ensino profissional, por oposição à tradicional via científica ou humanística, é não só redutor, como um desperdício de oportunidades de aprendizagem e, quiçá, da descoberta de uma vocação. Nem só de um modelo exclusivamente liceal se trilha, ou tem de ser trilhado, um percurso escolar entre o 10º e o 12º anos. Investir especificamente num ofício, e esta palavra não está aqui por acaso, e eu volto a repetir, investir especificamente num ofício com vista a ingressar rapidamente no mercado de trabalho, mas com conhecimentos e um saber fazer sólidos, é uma opção, dizem os estudos e os números, com uma taxa de sucesso a subir e que contribui para a redução do abandono escolar. Mas Portugal está entre os 10 países da União Europeia com menor percentagem de alunos no ensino profissional. Há em Portugal uma desvalorização do ensino profissional como percurso formativo. Para muitos continua a ser o caminho dos que não se ingram com sucesso ou não se adaptam ao modelo científico ou humanístico. Qual o panorama do ensino profissional em Portugal atualmente? Que transformações está a viver e que cristalizações do passado ainda se mantêm? Como acabar com a representação social pejorativa que lhe está associada e com a percepção de que é uma escolha de menor qualidade? Como fazer evoluir este caminho educacional para uma opção do século XXI? No fundo, como passar do preconceito ao conceito? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou lançar precisamente estas questões aos meus convidados e passo a apresentá-los. Comigo estão hoje o José Luís Preza, é Presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais, a ANESPO, e diretor da ETAP, uma escola profissional, e também Felinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. E começo já por si, José Luís. Seja bem-vindo já agora. Em 2019, o então Secretário de Estado da Educação, João Costa, hoje Ministro da Educação, revelou-se, pelo menos através das palavras, quase como que o maior aliado ao ensino profissional, ao dizer que, e passo a citar, o preconceito contra o ensino profissional não tem qualquer explicação. Fim de aspas. Na altura, o governante justificou o desabafo, digamos assim, com os números do relatório PISA, que atestavam o cada vez maior número de alunos a frequentar esta via de aprendizagem. A palavra aqui em causa é forte, preconceito. Ainda é assim, José Luís Preza? Ora bem, eu tenho certezas e tenho muitas dúvidas também. Naturalmente que algum preconceito poderá haver, mas o que me parece que falta é mesmo informação e sinalização das tendências vocacionais dos alunos que lhes permitam ser alunos de sucesso quando se inscrevem num percurso de dupla certificação. Não é só profissionalizante, é um percurso que confere equivalência ao 12º ano e uma qualificação de nível 4 da União Europeia. Gostaria de sublinhar que, efetivamente, nós somos dos países que menos investimos no ensino profissional. Mas tem crescido, curiosamente, apesar de tudo. Como? Mas tem crescido, não tem? Apesar de tudo, apesar da falta desse investimento. Tem crescido de forma muito ténue e, em alguns anos, praticamente estagnou. Durante os últimos anos tem havido. Não é porque não haja procura, muitas vezes, mas é porque a forma como é organizada a formação, planeada e organizada a formação, conduz a que nem todas as escolas possam abrir os cursos que pretendem e depois também há o Está a falar de escolas públicas nesse caso? Estou a falar de escolas públicas e de escolas privadas. Há escolas privadas, dependendo dos territórios, há territórios de baixa densidade onde é mais difícil a constituição de grupos de formação, mas há outros territórios onde, se fossem aprovadas mais turmas, seriam naturalmente também integrados mais alunos que pretendem fazer este percurso de qualificação profissional. Daí que eu direi que, de facto, nós temos dado alguns passos, mas esses passos são ainda muito, muito ténues, porque, ao contrário da generalidade dos países mais avançados da União Europeia, onde praticamente 2/3 dos alunos fazem o percurso de qualificação profissional. Vale a pena dizer que há países no norte da Europa que ultrapassam os 70%, não é? Exatamente, por isso é que nós estamos efetivamente muito longe, porque na idade própria... Nem na média europeia estamos ainda, na verdade. Nem muito longe da média europeia. Na idade própria estamos nos 32%, estamos num terço, enquanto que os países do norte da Europa já estão em 2/3. Os países mais desenvolvidos da Europa são aqueles que mais apostam nos percursos qualificados. Desculpa
Desculpa interrompê-lo. É estranho ter um aliado no Ministro da Educação. Aparentemente é um aliado desta ideia e com PRRI, o que é que acha que está a empancar este desenvolvimento de políticas a favor do ensino profissional? Ora bem, eu como já estou nestas funções há muitos anos, há mais de 15 anos, já passei por muitos ministros e muitos secretários de Estado. E, em bom rigor, eu nunca vi nenhum ministro, um ou outro poderia não ter uma postura mais proativa, mas de uma forma geral todos os ministros apreciam e consideram que o ensino profissional, se formos ver os programas do Governo, por exemplo, os programas do Governo, todos eles dizem que tem que se fazer uma grande aposta no ensino profissional. E temos que nos aproximar da meta da União Europeia, ou da média da União Europeia. Sim. Mas o que é facto é que depois isso não acontece. E o mas, a meu ver, é muito simples. É que para se aumentar cursos profissionais tem que se reduzir aos cursos científico-humanísticos. Isto é que é uma verdade a que não se pode fugir. E, de uma forma geral, as escolas, e aqui estou a falar de escolas, essencialmente escolas públicas, não querem, não têm esse interesse em reduzir o número de turmas do ensino científico-humanístico para se poder acrescentar turmas de ensino profissional, porque os alunos são os mesmos. Ou seja, os alunos do ensino secundário são os mesmos. Há aí uma espécie de corporativismo. São opções das escolas. Deixe-me então ouvir o Felinto Lima, que está aqui como presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos. Tem coisas a dizer sobre esta matéria, mas sabe que no fundo tenho alguma razão. Então deixa-me ouvir. Felinto, concorda? Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, já há escolas, conhecemos escolas públicas portuguesas, que já têm cerca de 50% dos seus alunos em cursos profissionais. Isto não é a generalidade, não é globalmente, mas o caminho faz-se caminhando. Ou seja, o ensino profissional está paulatinamente a conquistar o seu espaço junto dos nossos alunos, dos nossos jovens e da escola pública portuguesa. Agora, eu acho que há uma falta, neste momento ainda há uma falta de reconhecimento deste nível de ensino, o ensino profissional, uma falta de reconhecimento social. A sociedade ainda não reconhece muito bem, portanto, este grau de ensino, o que leva... Era aquele preconceito de que eu falava na introdução do programa. Eu ia dizer isto, o que leva realmente ao preconceito e aos estereótipos. Eu não me lembro, eu ainda sou do tempo, eu sou do século passado, em que quando o aluno não chegava ao 9º ano com umas notas fraquitas, ele iria para o 10º, então o melhor seria colocá-lo num curso profissional. Era um triste pensar, não é assim que agora se pensa, mas isto paira na cabeça de alguns de nós, dos pais nomeadamente. E paira na cabeça dos professores da escola pública? Eventualmente cada vez menos, porque de facto os alunos, porque nós nas escolas públicas temos serviços de psicologia e orientação, neste momento relativamente bem equipados, com psicólogos, com educadores sociais, que fazem de facto, e outros técnicos especializados, que fazem de facto, portanto, um serviço fantástico ao nível da orientação profissional e, portanto, que dão perspectivas. E de sinalizar, provavelmente, eu vou-lhe chamar desviantes, mas é no bom sentido. Ou seja, de sinalizar alunos que se desviam da via dita normal, e é por isso que ainda há o preconceito, porque achamos normal a via científica ou humanística. E a profissional é uma alternativa. Quando, na verdade, se queremos provavelmente olhar para isto de outra maneira, temos que olhar para isto como duas vias, ponto, não é? Sim, desviar, entre aspas, no bom sentido, alunos para cursos profissionais, desviar, entre aspas, alunos para cursos científico-humanísticos, desviar, entre aspas, para cursos artísticos especializados, desviar, entre aspas, para cursos com planos próprios, ou seja, é um trabalho muito importante que as escolas públicas portuguesas... E os pais resistem a esse desviar, entre aspas? Os pais, depende. Eu ainda acho que também há bastante preconceito da parte dos pais, de alguns pais, diga-se, de alguns pais, em relação a este tipo de ensino. Muito também pelo desencorajamento desta escolha por parte dos alunos com bons resultados até ao 9º. Dá a ideia que o aluno que tem bons resultados até ao 9º não pode ir para um curso profissional. Sim. E se falar com os pais dizem aquilo que eu acabo de referir. Portanto, os
muitos pais neste momento, com alunos com notas brilhantes, preferem ou acham que é normal um aluno seguir uma via científica-humanística do que optar por uma via profissionalizante. Mas os pais ainda acham que brincar normal. um bocadinho, mas é aquela coisa, somos um país de doutores, não é? É isso. E ser doutor é que dá uma espécie de estatuto social perante os outros. Olha, mas os doutores, nós precisamos de muitos doutores, olha, precisamos de muitos professores também, professores doutores. Uma coisa não implica a outra, pode está aceder ao doutor através da via profissionalizante, não é? Exatamente, neste momento pode acontecer isso. Um aluno que cursa um curso profissional poderá, no 12º ano, optar pela universidade. Pode acontecer isso. Mas eu penso que ainda há nas nossas cabeças, nas cabeças, portanto, de todos nós, este preconceito em relação aos cursos profissionais. O que eu quero dizer é que a escola pública portuguesa, as escolas com ensino secundário públicas, cada vez mais veem com bons olhos a existência, portanto, deste tipo de oferta nos seus currículos e, portanto, cada vez mais temos cursos profissionais ao nível das escolas secundárias do nosso país. E eu imagino que depois de algumas coisas que vamos dizer aqui hoje, nomeadamente taxas de sucesso, empregabilidade, ordenados, estou a falar de dinheiro, provavelmente muita gente vai começar a pensar duas vezes em relação ao tal preconceito. E agora pedia ao José Luís que façamos aqui uma radiografia rápida do ensino profissional em Portugal. Há a ideia de quantos alunos, vamos falar de quantos alunos, taxa de sucesso escolar, a empregabilidade e por aí. Aceita o desafio? Ora bem, eu antes de passar a essa outra abordagem, eu tinha que ainda dizer qualquer coisa relativamente à questão do preconceito. Porque eu considero que o preconceito é gerado dentro das próprias escolas e não fora das próprias escolas. E mais uma vez pergunto, está a falar das escolas públicas? Não, estou a falar das escolas em geral. E geralmente os alunos do 9º ano estão nas escolas públicas. Alguns estarão nas escolas privadas, em colégios, mas a generalidade dos alunos do 9º ano estão nas escolas básicas públicas. E esses alunos que estão a frequentar os cursos nas escolas básicas públicas deviam de ter efetivamente os serviços de orientação escolar e vocacional a cuidar de sinalizar as tendências vocacionais dos alunos para quando, e ao longo, não é no 9º ano, nem deveria ser no último período do 9º ano, mas sim ao longo de todo o ensino básico, ao longo sinalizando as tendências para que quando se chegasse ao momento de recolher informação absolutamente necessária para se fazer opções. E depois a orientação vocacional, se estivesse em presença de um conhecimento sobre o perfil dos alunos que permitisse orientá-lo de uma forma absolutamente igual, quer para cursos científico-humanísticos, quer para cursos profissionais. Mas é isso que disse, que acaba de dizer, que a escola pública faz e muito bem. Agora, se disser assim, mas vocês têm poucos psicólogos para essa orientação, era o que eu ia dizer. Sou capaz de concordar em algumas escolas, mas numa forma global nós fazemos esse trabalho e de facto não é só no terceiro período do 9º ano, isto talvez seja nas escolas privadas, que conhece melhor que eu, mas nas escolas públicas garanto que não é isso que se faz. E faz desde logo, pelo menos no arranque do terceiro ciclo, do 7º ano. Agora, nós não podemos, muitas vezes, empurrar, obrigar os alunos que, de facto, os serviços de psicologia e orientação dão uma orientação no 10º ano para cursos profissionais, não podemos obrigar os pais e os alunos a frequentar esse tipo de cursos, que são, de facto, de excelência. Eu reconheço, e muitos estão em alta, novas tecnologias, o design, a restauração, a construção civil, são cursos que estão em alta, são cursos que se calhar daqui a pouco vocês vão dizer que têm alta empregabilidade, que se ganha muito bem, que não tem desemprego e que de facto nós, como sociedade, devemos de facto valorizar este tipo de percurso. Agora, deixe-me só interrompê-lo para dizer, e meter aqui as empresas privadas provavelmente são os primeiros sinalizadores das novas tendências de empregos, das novas necessidades, também é uma parte da equação, certo?
Ora bem, eu gostaria de continuar a o desafio que eu o meu tinha feito há pouco, o meu raciocínio, porque eu conheço bem os dados estatísticos e aquilo que as escolas básicas fazem, porque os números falam por si. Quando nós dizemos que temos 32% ou 33%, um terço dos alunos a serem orientados para cursos profissionais, eu não acredito de maneira nenhuma que 2/3 dos pais vão à escola dizer, porque eles nem lá aparecem, de uma forma geral, não aparecem sequer lá, vão dizer à escola que não querem que o filho vá para um curso profissional. O que está a dizer quando não aparecem é falta de interesse ou há aí outra coisa? Claro que sim. Se falar com as associações de pais, pergunto qual é a percentagem de pais que vão à escola durante o ano. Ou o meu ilustre colega que está aqui, que é diretor de uma escola. E na minha escola também, que eu sei muito bem qual é o nível de participação dos pais em tudo isto. Portanto, o que acontece, as escolas como armazéns, não é? É que quando os alunos são orientados para cursos científico-humanísticos, são muito bem orientados. Não há dúvida absolutamente nenhuma dentro de qualquer escola. Sim. Sendo orientados para cursos científico-humanísticos, estão muito bem. Se for para cursos profissionais, já se interroga, já se faz aqui alguma, já se interroga muito. É um problema, na verdade. É um problema. Pronto, isso é um problema. Mas é aqui que nós temos que tocar, é exatamente neste ponto. Vamos tentar desmontar. Se nós não reduzirmos... Sim. Se eu na minha escola, vamos dizer que eu era diretor de uma escola pública e tinha 10 turmas, 3 de ensino profissional e 7 de científico-humanísticos. Se eu quiser ter mais cursos profissionais, eu tenho que ter, por exemplo, 6 turmas de científico-humanísticos para ter 4 de cursos profissionais, porque os alunos são os mesmos ou cada vez menos. Com a redução da natalidade ainda são cada vez menos. Portanto, eu não posso manter as ofertas do científico-humanístico se eu quero aumentar as cursos. Mas aí vai ter que reconverter professores a outro tipo de ensino, não? Não, então os professores não querem sair para a reforma, não querem sair para a reforma. Não são reformados todos os anos milhares de professores. Os professores, esse não será o problema. E os professores das escolas públicas nunca terão um problema de desemprego. O Felinto está nunca com vontade de dizer alguma coisa ou é impressão minha? Eu estou ao longe, vou dizer aos nossos ouvintes que quer o Felinto, quer o Zé Luís estão no Porto e eu estou em Lisboa, mas é só para se perceber isso. Estamos numa grande cidade perto de outra, que é Vila Nova de Gaia, que é aqui mesmo aqui é minha cidade. E com jeito ainda vamos até Viana. O país é muito bonito. Não, mas o José Luís Preza teria razão se falasse há 10 anos atrás. Eu acho que neste momento não tem razão nenhuma naquilo que está a dizer, em relação à parte que está a dizer. Deixe-me justificar. E ao bocadinho disse que nós, há uns anos atrás, de facto, não tínhamos nas escolas, portanto, serviços de psicologia. Olhem, os alunos, quando chegavam ao nono ano, se calhar eram orientados pelos próprios pais, iam particularmente a psicólogos que lá os encaminhavam para cursos profissionais ou para os cursos científico-humanísticos. Atualmente não é isso que se passa. Atualmente nós temos profissionais de excelência nas escolas públicas portuguesas que fazem, como eu disse, pelo menos desde o 7º ano de escolaridade, a chamada orientação vocacional, com testes que aplicam, com entrevistas que fazem aos nossos jovens, para que depois os possam orientar ao nível do 10º ano. Eu percebo isso perfeitamente e até concordo pelos dados que fui lendo. Mas eu não quero ser aqui advogado de defesa do José Luís, que ele não precisa. Mas ele põe um problema que eu também fiquei a pensar nele. Se na escola pública começarmos a aumentar a oferta de ensino profissional, como o pool de alunos é o mesmo, isto quer dizer que vai ter que diminuir a oferta de cursos ditos científico-humanísticos, vá. Eu não vejo por aí o problema, não vejo, porque vá ver, se a propensão é que os nossos alunos... E o que é que se faz aos professores que sobram deste menor número de turmas? Não há lugar a qualquer despedimento. Aliás, nós neste momento, infelizmente, a próxima pandemia, deixe-me já anunciar com muita tristeza, vai ser na educação. Não há professores. Portanto, esse não seria o problema. Okay. O problema é, quando os alunos chegam ao nono ano, eles são devidamente orientados, já percebemos ao longo, pelo menos, do 3º ciclo, por psicólogos escolares e especializados, e pode acontecer em diversas vezes, eu admito que aconteça, um aluno que é encaminhado por um psicólogo para um curso profissional, o aluno pode não querer, os pais podem não querer, muitos pais não querem, porque ainda acham que é um ensino de segunda opção. Eu não acho nada disso. Os diretores das escolas públicas... Tem tido muitas dessas lutas com os pais, digamos assim? Temos tido alguns casos. Não só lutas, nós damos dicas, nós damos, portanto, informações. Os pais têm que tomar a decisão. Os pais que ouvem muitas vezes, e bem, na minha opinião, os nossos alunos agora... Mas dizem aos pais, por exemplo, que a taxa de sucesso escolar em geral é melhor, que a empregabilidade
Se bem que o tipo de contratos pode não ser melhor, mas a empregabilidade, quer 6 meses após a saída do curso, quer ao nível dos salários, é melhor do que, às vezes, mandar o jovem para a universidade? Essa informação é passada todos aos pais durante, portanto, os anos e não os demove facilmente, quando começam a olhar para estes factos? Nós também não podemos demover ninguém. Os pais têm as suas opções, os pais têm os seus critérios, nós temos que dar a informação que é trabalhada e depois os pais têm que decidir, têm que optar. Mas também lhe quero aqui dizer, disse já no início, que se é verdade que só, entre aspas, se calhar sem aspas, 1/3 dos nossos alunos vão para cursos profissionais, temos conhecimento de escolas. Eu estou aqui a ler algo que pedi a um colega meu que escrevesse para eu cá vir, algumas dicas que lhe pedi. Ele diz-me, com razão, que algumas escolas públicas portuguesas, neste momento, já têm metade dos seus alunos em cursos profissionais. Agora, é um espaço que os cursos profissionais têm que ganhar, com o apoio, com certeza, dos diretores, com o apoio das CIM, com o apoio das comunidades educativas, que eu acho que está a ganhar esse espaço. Agora, Roma e Pavia não se fizeram num dia. E ainda há muito, como eu disse no início desta interessante conversa, ainda há muito aquele estereotipo, aquele preconceito, de facto, de um aluno seguir um curso profissional. Sim. Olha, havia no meu tempo, já disse, sou do século passado, no meu tempo havia muito, e mais recentemente. Agora, esta imagem está a ser, na minha opinião, desconstruída. E demora tempo, não é? E vai demorar algum tempo. Não vai ser com o ano. Por muito que o Sr. Ministro seja um apologista destes cursos, e já ouvimos que pelo menos já o disse isso publicamente há pouco tempo, conforme vocês há pouco referiram, são situações que de facto demoram o seu tempo. Na educação, as pessoas pensam que isto muda de um dia para o outro. Não muda nada de um dia para o outro. Obviamente. Sobretudo quando é para ter uma evolução positiva. Olha, quando é para ter algo negativo, muda de um dia para o outro, muda mesmo, totalmente. Sim. Quando é para dar um passo positivo, que é o caso, demora muito tempo, bastante tempo. José mas Luís, acho que o curso... Bom, vamos então a dados demora práticos. Tempo, mas eu só queria deixar aqui nota de uma coisa. Mas muito rapidamente, porque senão não vamos esmiuçando as coisas que também interessam. Mas pode passar a ideia de que quando se faz a opção, ou quando são orientados os alunos para um curso científico-humanístico, que vão todos para seguir estudos para a universidade. Isto não é verdade. Isto não é rigorosamente verdade. Só 40% dos alunos é que são diplomados. O que significa que entre os 30%, os tais 33%, somando depois os que vão para o Instituto de Emprego e para as escolas de hotelaria, que some, no total dará à volta de 40%. O que significa que entre 40% que fazem o percurso profissionalizante e os 60% que fazem os percursos, ou 60 e tal por cento, 2/3, que fazem percursos de científico-humanísticos, que saem todos doutores. Mas não saem nada. Saem alunos com 18 anos, sem qualquer qualificação profissional. São alunos que vão para o desemprego, não sabem fazer nada. Está a falar daqueles que nem vão para um sítio nem para o outro, basicamente estão numa terra de ninguém. O problema é que estamos a falar de 20% dos alunos. Sim. São muitos alunos. O que é que acha que falta aí, que falha aí, nesse caso específico? Eu não quero, não sou eu que tenho aqui a fórmula para resolver isto. Se eu fosse Ministro da Educação, naturalmente que fazia, não é? Mas como não sou, não tenho. Porque é preciso mexer. Tem que se fazer aqui um trabalho com as escolas todas, públicas e privadas, no sentido de as sensibilizar para um programa de médio e longo prazo que nos permita chegar mesmo à União Europeia, aos dados, à média da União Europeia. Diz-se que estamos a crescer. Não estamos a crescer, eu lamento muito, mas não estamos nada a crescer. Nos últimos anos até tem baixado o número de alunos em percursos qualificantes. Tem-se mantido mais ou menos ali naquela franja, tem-se mantido na franja dos 33% e daqui não se sai. Estamos há mais de 10 anos aqui. Não sai daqui. Eu estou a perceber. Esse é o diagnóstico. Sugeriria alguma coisa? Se tivesse, faça de conta que eu sou o Ministro da Educação. O que é que me diria? Sou Ministro. Eu já disse muitas vezes ao Sr. Ministro. Sim, acredito, eu já disse muitas vezes. Naturalmente que têm que ser dadas orientações para quantificar a percentagem de alunos que em cada ano podem seguir para cada uma das vias. O José Luís, sendo Presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais, não vê aí, nesses 20%, não vê aí uma boa oportunidade de negócio? Não, o problema é que eles não saem da escola onde estão. O problema é que eles não saem da escola. Porque não há Eles são alunos da escola A e continuam na escola B, na escola A. Não passam da escola A para a escola B. Porque as escolas organizam a formação de forma a dar sequência do básico para o secundário. Eu percebo, mas as escolas profissionais não podem...
Mas diga uma coisa, mas as escolas profissionais privadas não podem ir à procura de... Vou pôr a palavra clientes. Desculpa, gastamos rios de dinheiro sem necessidade nenhuma. Eu vou gastar cerca de 60 mil euros agora para captar alunos para a minha escola. E 60 mil euros faziam muita falta para desenvolver os projetos educativos das escolas. Olha que sorte, a escola pública não tem um tostão para captar alunos para as suas escolas. Não, porque eles têm-os lá dentro. Não, desculpa, têm-os lá dentro todos. Não temos um tostão. O Felinto já tem os alunos à sua... Eles não precisam. O Mas, que nós podemos Felinto, é dizer... deixa-me só perguntar isto ao Felinto. Felinto, como é que se resolve isto na escola pública, então? 20% é muita mas qual gente. Qual problema? Os tais 20% que não vão nem para uma via nem para outra e que andam aí meio apátridas do sistema de ensino, chamemos-lhe assim. Mas quando termina o 12º ano? Sim. Sim. Pois, temos alunos que chegam ao ponto em que ficam nessa situação, não é? São os nem, como se diz, nem trabalham, nem estudam e, de facto, são um problema para o nosso país. E penso que haverá que tornar mais atrativo estes cursos profissionais. Por exemplo, eu disse no início... O que é que quer dizer com isso? Mais atrativo em que aspecto? Deixe-me dizer, sinto que há uma falta de reconhecimento social destes cursos, sinto que a oferta formativa muitas vezes não se adapta às necessidades reais de algumas regiões, sinto que são cursos com uma excessiva carga horária que é imposta nas matrizes curriculares de alguns currículos nestes cursos. São cursos muito intensos, muito intensivos, são 3 anos de curso do 12º muito duros para os nossos alunos. São situações que eu acho que deviam ser revistas. Sinto que devem envolver as escolas profissionais e as escolas secundárias com este tipo de ensino, devem envolver mais as empresas. As empresas devem estar mais envolvidas, portanto, no funcionamento destes cursos. E isso também quer dizer que devem gastar dinheiro e investir nisso? Quem? As empresas privadas, porque elas vão ser provavelmente as maiores beneficiárias do ensino profissionalizante. As empresas, em princípio, são, de facto, ou devem ser, ou deveriam ser, de facto, o principal alvo das escolas que o são. Agora, eu duvido, o José Luís Presas terá números que não tenho, mas eu gostaria de saber quantos destes alunos, quando acabam um curso profissional, são, de facto, aproveitados, entre aspas, pelas empresas, nomeadamente pelas empresas onde tiveram ao longo de alguns meses a realizarem o estágio que têm que o fazer. Era um número já que eu agora gostaria... o José Luís tem números? Não. Esse dado é importante, é um dado importante, porque a maior parte dos alunos, a esmagadora maioria, 80% dos alunos, ficam a trabalhar, pelo menos os que frequentam as escolas profissionais, ficam a trabalhar exatamente nas empresas onde realizam os estágios. Isto é muito importante ouvir isto, acaba de dizer. Isto aqui é bastante importante. Era esses os números que eu há pouco lhe estava a pedir, quando lhe pedi uma radiografia central da situação. Até, vamos lá ver. Ainda bem que os deu, sim. Temos que dizer o seguinte. Portugal, ao contrário de outros países onde as empresas participam mais diretamente nos percursos de formação, em Portugal as empresas pagam impostos. Uma percentagem dos impostos que pagam é para a formação profissional. Só que essas verbas são canalizadas todas para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que não faz nem de longe nem de perto a formação profissional que o tecido económico e social precisa. Mas hoje as empresas já pagam, e pagam de uma forma bastante significativa. Okay. E nem sempre, agora deixa-me só meter aqui a colherada. A colherada é mesmo, peço desculpa. E nem sempre é fácil encontrar empresas que aceitem o estágio no final, a meio do curso ou no final. Nem sempre é fácil em algumas regiões e para algumas áreas destes cursos. Bom, as realidades são diferentes. Nós estamos a fazer formação há 33 anos, vamos para 34 anos. No fundo, o modelo do ensino profissional em Portugal foi transposto das escolas profissionais privadas para o sistema de ensino público, para as escolas secundárias. E admito que nas escolas secundárias públicas que haja mais dificuldade. Também admito que os atores das escolas públicas não tenham um entrosamento ainda muito grande nas empresas. Mas as empresas estão todos os dias a contactar as escolas profissionais no sentido de saber se temos jovens, se temos alunos. Há um caso que eu diria que é paradigmático e que é recorrentemente alvo de preconceito, que é o caso da construção civil. Bom, mas o problema da construção civil, isso tem várias explicações. Nós começámos a nossa escola há 33 anos com cursos de construção civil, chegámos a ter 4 turmas por ano de alunos de construção civil.
e acrescentámos depois a hotelaria e turismo nessa mesma altura, em 1989. E durante vários anos, várias décadas, e esta situação acabou por sofrer uma quebra bastante grande em termos de procura de alunos por altura da última crise económica, em 2008, 2009, 2010, quando a construção civil sofreu uma grave crise. Mas a crise que havia não tem nada a ver com o panorama de hoje. Não tem rigorosamente depois somou também o Covid, também não foi... Sim, também não foi. Mas o problema é de orientação vocacional. Porque o que acontecia na altura, e eu participei em várias sessões, eu ia às escolas com um psicólogo, explicar o que era a construção civil, quais eram, mas não tem nada a ver com a construção civil dos nossos pais ou dos nossos avós, não tem nada a ver com isso. A construção civil hoje é muito mais tecnológica. Claro. E também é tecnológica. É muito especializado e é preciso fazer passar essa mensagem, não é? E os alunos percebiam e matriculavam-se nos cursos da construção civil. Nós tínhamos 80 alunos por ano, chegámos a ter 80 alunos por ano em cursos de construção civil. Em que altura? Está a falar de que anos? Estou a falar até aos anos 2000, até 2000, 2005. E depois foi sempre a descer? Ou... E depois foi sempre a descer até zero. Hoje não há uma única escola. Explique-me isso. Porquê? Hoje não. Porquê? Porquê que foi sempre a descer? Eu volto outra vez a... Porquê? Porque, entretanto, a escolaridade criaram-se os agrupamentos. Os agrupamentos de escolas fizeram com que os alunos pudessem passar, de uma forma geral, das escolas do ensino básico, que tinham só ensino básico, para o ensino secundário, diretamente, na própria escola, dentro do próprio agrupamento. Porque nós fazíamos isso, e com muito sucesso, nas escolas que só tinham cursos até ao 9º ano. Ou seja, quando a escola só tinha cursos foram canalizando essa água para depois para os cursos científico-humanísticos. Este é que é o problema. Porque quando as escolas básicas tinham até o 9º ano, nós íamos fazer, mas não tinham interesse nenhum em orientá-los para as escolas públicas, orientavam os alunos para as escolas privadas, para os cursos profissionais, que na altura só nós também é que tínhamos cursos profissionais. De uma forma geral. Sim. Portanto, o que significa é que a orientação que se dá e o facto de haver uma verdadeira autonomia, eu não vi pai nenhum a dizer que não queria que o filho fosse para a construção civil. Eu não vi. Está a fazer aí, não lhe quero chamar uma acusação, mas uma insinuação. Não, isto é realidade. Sim, o meu colega sabe disto. Filinto, isto é da história. No fundo, o que está a dizer, o que estamos a ouvir... O que estamos a ouvir é que a escola pública manipula um bocadinho, mesmo através da orientação profissional, manipula um bocadinho o caminho dos seus alunos. O que é que diz a isto? Não, eu fui categórico quando há um bocadinho e de uma forma se calhar não muito educada interrompi o José Luís Presa dizendo que ele... Isto é um programa vivo, não se pode... dizendo que discordava com aquilo que ele está a dizer. Ele está a defender a área dele, que é uma área, é a área dos cursos profissionais. Portanto, ele é presidente de uma associação, mas eu não creio que a escola pública desvie de uma forma, pelo menos, dolosa, intencional, alunos... Pode não ser dolosa e intencional, eu até acredito, mas podemos estar em face, não estou a dizer que é, mas vale a pena pensar nisso, podemos estar em face de um viés quase inconsciente. Às vezes acontece. Não parece, porque isso era pôr em causa o trabalho da excelência que é feito, como eu já disse, pelas nossas psicólogas, que se calhar se esta conversa fosse tida há 10 anos atrás, eu acho que concordaria com aquilo que disse o Dr. Hoje não é bem assim. Hoje não é assim. Nós temos psicólogos que fazem um trabalho, portanto, neutro, um trabalho de excelência, que não tem interesse nenhum em mandar alunos para o ensino secundário, para um curso científico-humanístico, percebendo que ele tenha mais apetências para avançar para um curso profissional. Que interesse tem a psicóloga nesse sentido? Em dar essa novidade ao pai? Não tem nenhum interesse. Portanto, o trabalho é feito de uma forma exemplar. Se aperceber do preconceito que existe contra o ensino profissional e dentro dele de alguns cursos, como por exemplo, eu volto a insistir na construção civil, que é alvo, eu acho, de um grande preconceito e, no entanto, é altamente especializado esse trabalho em muitas áreas. Se um psicólogo se apercebe que existe esta cúpula de preconceito, na volta vai estar também a tentar evitar que a criança que tem à frente, ou a jovem, vá para uma área de
preconceituosa. Não sei se está a perceber onde eu quero chegar. Entendo, mas o psicólogo faz o trabalho dele, ou dela, se for uma senhora. É o trabalho que nós fazemos nas escolas públicas portuguesas, sem querer tirar clientes aos cursos profissionais, favorecendo os cursos científico-humanísticos. Ou seja, esta situação de preconceito não tem nada a ver com uma possível guerra que possa existir, que não existe, entre as escolas e o ensino profissional. Não existe. Aliás, quero dizer mais outra coisa. Mas não foi ninguém usou a palavra guerra a não ser o violento. Não é guerra, uma guerra pacífica, uma guerra... Mas muitas vezes há fricção entre as próprias escolas públicas de uma certa região que querem ter cursos profissionais. Só que depois há um número limite, com certeza, de cursos profissionais que são dadas àquela escola e não são dadas à escola vizinha. Repare bem, e as escolas públicas querem ter esses cursos a partir do 10º ano. Quem é que decide isso? Por exemplo, é o Ministério da Educação. Portanto, a tutela, em última análise, é o Ministério da Educação, neste caso concreto, através das direções regionais das chamadas DGESTs, antigas DRE. No nosso caso aqui seria a DREN, agora é DGEST. Mas, em último caso, são as DGESTs, as entidades locais, por regiões, do Ministério da Educação, que, em último caso, decidem este tipo de situações, mesmo, repare bem, havendo, entre aspas, confronto, não quero falar de guerra, mas confronto, entre duas escolas que querem aquele curso. E, portanto, de acordo com o número de cursos profissionais, e seguramente esse número não pode ser ultrapassado, há uma escola que é preterida em relação à outra. Portanto, as escolas públicas portuguesas têm interesse neste momento em ter, de facto, a maior parte delas, este tipo de ensino. Eu queria tentar perceber uma coisa antes de avançarmos rapidamente para aquilo que nós aqui chamamos o GPS das escolas profissionais. Vamos tentar dar a quem nos está a ouvir os dados de onde procurar informação e por aí fora. Mas antes disso, ainda queria perceber uma coisa. A escola pública tem tanto... como é que eu ia pôr isto? É tão ou igualmente eficaz como as escolas privadas, estou a falar do ensino profissional, em adaptar os cursos à envolvente e às necessidades empresariais em que estão incluídas? Ou seja, sentem os dois que correm todos à mesma velocidade ou a escola pública é mais... passa a expressão, perra na adaptação ao meio? Como é que é isto? Ora e podemos começar pelo Zé Luís, depois ouvimos o Filipe. Eu posso comunicar, porque esse é um dos problemas, se calhar até o problema mais grave, é que a resposta do ensino secundário devia ser a de formar os quadros intermédios das empresas. Porque a maior porcentagem... E até da administração pública, por que não? As empresas públicas e privadas e da administração pública também, simplificando ou generalizando esta questão. O ensino secundário, naturalmente, que orienta para prosseguimento de estudos por forma a que esses alunos possam entrar na vida ativa 3 anos depois ou 4 anos depois, um pouco mais tarde, não é? Depois de fazerem uma qualificação de nível 4 ou de nível 5, 6 ou 7, seja de que nível for. Mas a maioria deveria ser, a resposta a dar pelo ensino secundário deveria ser a preparar os tais quadros intermédios. Sim. E esses quadros intermédios seriam os tais 2/3, para nos compararmos, por exemplo, com os países mais desenvolvidos da Europa. 2/3 deviam ser preparados para quadros, para formações que fossem necessárias ao tecido económico e social, portanto, às empresas e os psicólogos. Eu aqui volto outra vez aos psicólogos. Os psicólogos, face aos alunos que estão no ensino básico, tinham que os orientar para essas atividades profissionais, para esses setores profissionais, por forma a responder a essas necessidades, sinalizando ou tirando partido das tendências vocacionais dos alunos. Mas os psicólogos podem o que podem, se tiverem pais que não estão por aí virados pelo tal preconceito. Mas os pais, eu já disse há pouco, que os pais não vão à escola. Todos sabemos que os pais não vão à escola. Quem orienta os alunos são as escolas. Os pais, infelizmente, porque se os pais tivessem uma palavra a dizer, naturalmente que sim. E se tivessem a informação. Pois, mas o que está a dizer é que os pais não estão nem aí, não é? Não, os pais não estão aí, como toda a gente sabe. Eventualmente as elites. E mesmo as elites sabem que há 30 e tal áreas de formação profissional e 300 e tais itinerários de formação. Mas voltando à minha pergunta, portanto, está a dizer-me que apesar de tudo as escolas privadas profissionais adaptam-se melhor e têm mais oferta
mais nós apelativa temos, para o meio envolvente? Vamos lá ver. As escolas profissionais, nos termos da legislação que as organiza, têm um conselho consultivo. O primeiro passo para nós fazermos propostas de formação para os anos seguintes é reunindo o conselho consultivo da escola, onde estão as entidades patronais e as entidades sindicais. Era isso que eu queria saber. Não é? Sim. Pronto, isto é que é importante. E é com base nessas reuniões que depois propõe. Com base nessa, mas adaptando aos territórios em vez de ser às necessidades do tecido económico e social efetivo, é dos cursos que têm mais procura, que eventualmente podem ter mais procura. Felinto, como é que funciona na escola pública? Como é que decidem que cursos ter? Como eu disse, portanto, a diretiva vem sempre de cima da tutela, neste caso concreto das DGESTs, portanto, das direções regionais. Isso eu sei, mas sabe como é que eles decidem? Pois, isso não sabemos. Quero dizer que eu nunca participei enquanto diretor e até enquanto presidente da Associação Nacional de Diretores, numa dessas reuniões, não sei se o Dr. José Luís Preza, ele é mais bem informado que eu nestas coisas, já participou, Um bocadinho mais. Mas nós nunca participámos. Mas espera aí, participou ou não? Eu nunca participei. Não, isso eu já percebi. O José Luís já participou? Participo em todas. Repare bem a forma como somos tratados. O público não participa em nada. Não, mas são convocados na mesma. Os meus amigos estão aí no Porto, não estão a ver a minha cara, a cara da Maria João, que é a jornalista que faz comigo estamos de boca aberta. Pois, o público nunca é vido nem achado para que cursos é que são necessários em certas regiões, para fazer parte dessas equipas. Nunca. O privado, neste caso o Dr. José Luís Preza, é convocado para todas as reuniões. Nós não temos uma palavra a dizer. E deveríamos ter. Nós estamos diariamente, os diretores das escolas públicas, com secundário ou só agrupamentos, estão diariamente no terreno, falam com as pessoas, também falamos com as empresas, com certeza, também devíamos ser ouvidos, devíamos ter uma palavra. E neste particular... Eu devia ter convidado o Ministro da Educação para vir aqui hoje. Ficará para a próxima. E não sei se ele aceitaria, mas pronto. E neste particular, nós não temos uma palavra a dizer. Aliás, quando somos chamados, aliás, nem somos chamados, chega à escola um mail com tu vais ter este curso, tu vais ter aquele curso, e é assim que nós temos conhecimento destas situações, ao contrário daquilo que acontece, pelos vistos, vamos lá clarificar. As escolas profissionais. Deixe-se só clarificar e depois vamos ter mesmo que avançar para coisas práticas, já estamos com 41 minutos de podcast. Certo. Vamos clarificar porque a trajetória não é perfeita, está muito longe de ser perfeita. Mas diga-me, cá entre nós, não acha estranho o Felinto nunca ter participado numa reunião dessas? Não, mas não acho estranho porque são... já se vai perceber que as escolas participam todas. Eu estou na cima do Alto Minho. Sim. E quando há reunião da rede para se definir quais são os cursos que vão ser aprovados no ano seguinte, estão lá todos os diretores das escolas. No distrito de Viana do Castelo e na cima do Alto Minho, nas outras. Quer dizer, o diretor pode não estar, mas vai o subdiretor. Alguém não gosta de si, Felinto. Vai. Eu quero dizer, tirando Viana do Castelo, deve ser uma exceção. Nos 8, 17 distritos, isto não acontece. Não é. Que são as reuniões da rede, as chamadas reuniões de rede. Nas reuniões de rede, que são convocadas pelas direções regionais, agora de GEST, não é? Convocadas pela GEST, há sempre uma reunião onde se validam as propostas e normalmente ainda não são as propostas finais, mas são normalmente propostas 20 turmas e depois são aprovadas as tais para acomodar o científico-humanístico e o profissional, são depois feitos os ajustamentos do lado do ensino profissional. É sempre do lado do ensino profissional que se fazem os ajustamentos. Não é no científico-humanístico. Eu nunca vi ninguém, numa reunião de rede, dizer que não quer curso científico-humanístico, quer mandos profissionais. Eu nunca ouvi isto dizer a todos os diretores das escolas. Portanto, o que vejo é que se devia de ouvir mais as associações empresariais, portanto, o tecido económico e social. Deviam-se definir, mas definir de uma forma absolutamente clara quais são as prioridades de cada região. Sim. E depois, os psicólogos e os orientadores e os sociólogos e não sei o quê deviam trabalhar com os alunos no sentido de detectar as tendências vocacionais desses alunos e encaminhá-los para os quadros intermédios, para aquilo que são as necessidades de quadros intermédios que são necessários para as empresas. Muito bem. Vamos ao GPS das escolas profissionais deste país. Por exemplo, alguém que nos esteja a ouvir e que de repente, e eu vou querer a vossa opinião dos dois, obviamente, porque são escolas diferentes, são provavelmente percursos diferentes.
Um pai, uma mãe, um aluno que esteja a ouvir, onde é que pode obter informação sobre que cursos é que estão disponíveis, onde, quando, como? Começo por si, Filinto. Bom, desde logo nos sites das escolas, nos sites da Direção-Geral respectiva, Norte, aliás, Delegação Regional respectiva, Norte, Centro, Lisboa e Valtejo, Alentejo e Algarve, conseguem obter essa informação dos cursos disponíveis. Já agora, quais são os mais procurados nas escolas públicas? Tem noção disso? Quais os têm mais sucesso? Sinto muito, eu disse no início também isso, ligado às novas tecnologias, ao design, os nossos jovens optam muito por esses cursos ligados também aos meios digitais. É o futuro, não é? Tudo o que é digital é o futuro. Sim, e as escolas agora, como sabem, ainda há pouco tempo começaram as provas de aferição com recurso ao material digital até ao nível do segundo ano, portanto é mesmo, dizem que é mesmo o futuro digital e é mesmo. E já há gente contra, também já há gente contra, não é? A gente contra e alguns pais contra. Pois, era isso que eu estava a pensar, eu disse gente, estava a pensar em pais, por acaso. Não, sim, os pais, há aí um movimento de pais, de facto, em relação às provas de aferição do segundo ano. São os mais pequeninos, são meninos com 6, 7 anos. Paga-se mais, paga-se menos no público por ir próprio? Eu sei a resposta, mas só estou a dizer isto para as pessoas tirarem as dúvidas todas. Não se paga mais nem menos por ir para um curso profissional numa escola pública? Ora bem, eu acho que se paga menos, não é? Os alunos do ensino profissional têm ainda benefícios que não têm os alunos do científico-humanístico, são financiados, estes cursos são financiados por Fundo Social Europeu, não é? Embora nas escolas públicas este financiamento seja reduzido, porque os professores são todos pagos, 60% dos encargos com uma formação profissional é com professores, não é? Professor pessoal, docente e não docente, 60-70%. E esse pessoal está nas escolas, é o pessoal que já está pago pelo Orçamento do Estado. Não precisa ser contratado, não é? Não. Bem, há componentes técnicas, há abordagens na componente técnica desses cursos que têm que passar naturalmente por aquisição de serviços externos. Mas, de uma forma geral, o que se passa é que os professores têm todas as condições para poderem desenvolver a sua atividade sem nenhuma dificuldade. José Luís, como obter informações sobre cursos profissionais privados? Há algum portal que centralize isso? Há um portal, há o portal das matrículas, onde estão todos os cursos que são aprovados nas tais reuniões da rede, não é? Os alunos, em bom rigor, têm acesso a essa informação, têm acesso no portal da ANCAP, estão todos os cursos que pertencem à oferta formativa, que integram a oferta formativa, estão também. Não é por falta de informação. As escolas, como eu disse há pouco, gastam rios e rios de dinheiro a divulgar os cursos. E já agora deixe-me dizer que a própria DEC Protesta, vai ter muito em breve, a partir de meados de maio, uma ferramenta com toda a oferta educativa de cursos profissionais disponíveis, quer em escolas públicas, quer em escolas privadas, de norte a sul do país, de leste a oeste. Portanto, isto vai estar disponível para quem ande perdido, pelo menos sabe que a DEC Protesta tem esta ferramenta. Mas também queria perguntar-lhe, valores, é caro pensando numa família típica portuguesa, de classe média, é caro, é barato ir para o privado? Há bolsas, há apoios, como é que é? Ora bem, como disse há pouco, estes cursos, para além de serem de uma relevância enorme para o futuro dos alunos, porque uma coisa é chegarem ao 12º ano sem qualquer qualificação profissional e se não prosseguirem estudos, então é um desastre completo para esses jovens e para essas famílias, e são muitos os que ficam por aí. Mas o que acontece é que estes jovens que frequentam os cursos finais têm transportes gratuitos, recebem a alimentação também gratuita, ou então recebem um subsídio de refeição. Material didático, todo o material escolar é também gratuito. Visitas de estudo são gratuitas. Nos estágios não gastam nada, antes pelo contrário, ainda têm um subsídio de formação, ainda recebem um subsídio durante esse período em que estão em estágio complementar. Podem ter direito a alojamento, a um subsídio de alojamento. Sim. Se estiverem deslocados com distâncias para além de 50 km da escola, podem ter ainda um subsídio de alojamento, beneficiar de subsídio de alojamento. Portanto, o Fundo Social Europeu e o Estado português, 85% do Fundo Social Europeu, 15% do Estado português, significa que estes alunos são extraordinariamente apoiados. Eles não gastam, as famílias não gastam nada.
Ao contrário do que poderá acontecer com os cursos científico-humanísticos, que aí podem gastar, podem ter encargos inerentes à sua formação, e em muitos casos ainda para explicações, porque há ainda esse problema que para se prepararem para os exames nacionais os pais têm que gastar verbas às vezes avultadas em termos de explicações. Portanto, os alunos do ensino profissional são uns alunos que são privilegiados. No nosso país são extraordinariamente Concorda, beneficiados. Filinto? Sim, só pode. Sim. É a realidade, não é? Não tenho hipótese, o Dr. José Luís não me perdoa. Não, mas sim, concordo. Tem grandes apoios que, de facto, também existem ao nível do secundário. Atualmente já os nossos alunos também do secundário, que vão para o ensino científico-humanístico, já têm computadores que são cedidos pelo Ministério, já têm livros gratuitos. Portanto, isso também já existe. Agora, de facto, no ensino profissional, os formandos têm, de facto, outro tipo de apoios que não têm, nomeadamente aqueles que disse agora o Dr. José Luís Preza, que um aluno, portanto, do ensino secundário, de um curso científico-humanístico, não tem. Isso é uma realidade. Portanto, há incentivos para o profissional, na verdade. Sim, há incentivos para o profissional. Agora, o que eu acho, não faltam incentivos, é verdade, não faltam incentivos. Quer nas escolas públicas, quer nas privadas, não faltam incentivos. Agora, o que nós temos é que mudar alguma mentalidade, que não se muda de um dia para o outro. Não se muda de um dia para o outro. Olha, vamos mudar com números. Era bom, temos conhecimento. Sim, era bom. Pode ajudar a mudar a mentalidade dos números. Assim, da vossa experiência, não resulta dizer a pais e a alunos que provavelmente vão arranjar emprego mais facilmente e talvez até ganhar mais do que irem para a universidade? Essa questão responde-se fácil. É só fazer com que porque esses não são verdadeiros, não estão inventando. Pais, não é? Nem é preciso que os pais vão à escola, porque eu acho que isso já não vão. Se os chamarmos, não vão. E nós já temos várias experiências. Já percebi que o Zé Luís quer bater muito nessa tecla, porque deve chateá-lo. Não vão. Agora, se chegarem com essa informação, chegar aos pais, eu tenho que dizer uma coisa que toda a gente percebe. A comunicação social diz mal dos cursos profissionais. A rádio diz mal dos cursos profissionais. A televisão, algum programa onde se diga mal dos cursos profissionais? Nunca ouvi. Nunca ouvi. Mas então, existe na cabeça das pessoas esse... Quem é que diz mal dos cursos profissionais? Quem é que diz? Sim, quem é que diz? E eu estou-lhe a perguntar, alguém diz... Se a opinião pública, que se diz o problema da opinião pública, e eu depois não vejo essa opinião pública refletida em nada. Então qual é a resposta para si? Está a pôr um problema interessante. Ninguém diz mal do ensino profissional, privado ou público, sim, mas toda a gente resiste. Como é que responde? O problema é que não resiste. O problema é que essas pessoas não vão à escola, os pais não vão à escola. Esta é que é a questão. Os pais, isso se alguém me disser qual é que há uma percentagem superior a 10% dos pais, então eu vou, 10% dos deixe-me pais fazer vão à aqui escola, de advogado. Eu fico de boca aberta, mas porque todos nós não sabemos, há mais por exemplo, 10% dos pais que vão à escola. E os pais que vão à escola somos mais informados. José Luís, mas todos nós sabemos, por exemplo, que o comportamento dos pais mudou influenciado pelos filhos, por exemplo, ao nível da reciclagem de lixo e de outras coisas. A mim, pergunto-me, se os filhos viessem convencidos da escola de que é melhor para eles irem para um curso profissional, não acha que também na volta poderiam mudar um bocadinho? Isso acontece que por milagre? Será por milagre que acontece? Não sei se é milagre, olha que no caso da ecologia mudou muita coisa. Não é preciso milagres. Os filhos influenciam de que maneira os pais, às vezes até para o mal. Às vezes até para o mal. No caso que disse, porque mentem. Os miúdos mentem naturalmente, não é? Nós mentimos às vezes, faz parte. Mas, de facto, nesse particular, se os filhos chegassem a casa e dissessem aos pais, olha, eu, de facto, no 10º ano quero ir para um curso de restauração, queria ir para a via personalizante. Eu acho que os pais ficariam com essa ideia na cabeça e no ano seguinte os filhos estariam a frequentar um curso profissional. Mas eu faço um reto. Acha que os pais também podem achar que há um falhanço, como temos esta coisa cultural de temos que ser doutores e tirar um curso superior, não pôr, até porque é tolo, porque um curso profissional pode dar direito, se a pessoa quiser, a continuar para a universidade. Mas o ensino profissional como escolha para o nosso filho não parece um falhanço dos pais? Podemos estar em face disto? Eu acho que sim, de certa forma, em algumas situações. Eu acho que sim. Eu não estou dentro da mentalidade de cada um dos pais, mas penso que essa será uma das hipóteses. Alguma vez lhe disseram isso, Filinto?
Algum pai? Não, os pais não dizem isso, mas sente-se Não muitas vão à vezes. escola. Não vão dizer isso, mas sente-se muitas vezes. E eu penso que poderá ser. É o tal preconceito que existe na cabeça dos adultos e que influencia também os nossos filhos, os nossos alunos. Admito isso perfeitamente. É um preconceito que já tem há alguns anos e não é fácil desfazer. Aliás, depois do 25 de Abril acabou-se durante uns 5, 6 anos, acabou-se com o ensino profissional, literalmente. É um trabalho de combate a esse preconceito. Acha que é uma coisa ideológica também? Ao nível... Agora poderá estar a mudar, mas durante uns tempos foi uma coisa ideológica? Também. Tudo isso ajuda a perpetuar algo que nós não queremos que viva, queremos que morra. Mas isso, como eu estou a dizer, vai demorar algum tempo, digo-me até mais, se calhar bastante tempo. E temos que combater nas escolas, no privado, no público, temos que combater este preconceito. Vamos fazer uma coisa. Temos os Mas eu tenho uma proposta a fazer. É isso que eu lhe... Então guarde durante um segundinho que na volta vai ao encontro, não é de encontro, venha ao encontro que eu vos vou pedir. Temos uns minutinhos antes de terminarmos e eu ia pedir a cada um mais do lado do ensino público e o outro do privado, vendam o vosso peixe, literalmente. Quem quer começar? Felinto ou José Luís? O José Luís estava aqui a tentar vender-me o seu peixe. Não, é que quando se fala no preconceito eu fico assim um bocadinho constrangido, porque eu tenho a percepção clara de que não há preconceito nenhum. Haverá desinformação ou falta de informação para os pais e para os alunos. E a proposta que eu queria fazer, que aliás a Anespo já aqui há uns anos a fez, foi que as escolas públicas que têm os cursos no ensino básico, ou têm percursos de ensino básico, que facilitem a entrada dos nossos psicólogos e dos nossos técnicos para divulgarem as ofertas formativas, porque as escolas estão fechadas. Nós fizemos um inquérito às escolas a nível nacional aqui há uns anos, perguntando quando é que pretendiam que se fosse lá fazer a divulgação, e responderam 13 escolas a nível nacional. Houve 13 escolas apenas que responderam. Porquê é que acha que isso é assim? Eu não me vou pronunciar porque eu não sou o diretor de uma escola pública. Olha, mas eu sou e quero dizer-lhe que na minha escola, que é em Gaia, já se aperceberam, nós temos lá uma vez por ano, alturas de maio, será por esta altura, abril, temos lá, convidamos as escolas secundárias e as escolas profissionais a irem à escola, portanto, vender o seu peixe, assim posso dizer. Sim. Isto sucede a nível de escola, sucede a nível de concelho também, em Vila Nova Gaia, em finais de maio, iremos ter lá uma amostra de oferta educativa de todas as escolas de Gaia. Isto não sucede só em Gaia, sucede um pouco por todo o país. É verdade que é preciso divulgar as boas práticas e as ofertas de todo o nível de ensino. E é um bocadinho disso para eu defender, portanto, a minha dama. A minha dama é a escola pública, mas também são os cursos profissionais. Portanto, não é só os cursos científico-humanísticos, não é só os cursos artísticos especializados, também é o ensino profissional, que existe muito e com muita força, cada vez mais, na escola pública portuguesa, que é um ensino, também um ensino profissional, mas também o ensino dos cursos científico-humanísticos, que tem muita qualidade, que é reconhecida, que é muito exigente. O ensino profissional também é muito exigente, que promove o conhecimento... Deixe-me interrompê-lo, eu nem devia, porque eu pedi-vos notas finais, mas a propósito da exigência, às vezes, nomeadamente no caso da matemática, por exemplo, há a ideia de que a matemática do profissional é simplista e que há um facilitismo e depois, às vezes, nos exames nacionais as coisas correm mal. Alguma coisa a dizer sobre isto? É só uma má percepção? É um problema real? O que se passa no ensino profissional é que os percursos do ensino profissional têm uma componente sociocultural que é geral, que é transversal, é igual às escolas públicas, escolas privadas, e depois há a científica. Na científica, naturalmente que a matemática pode ser uma matemática mais aplicada, por isso é que nós dizíamos e dizemos que depois o acesso ao ensino superior também tem que ver essencialmente com... Tem que se fazer exames adaptados a essa realidade. É isso? Adaptados os nossos alunos não podem fazer exames de uma matéria que não deram. Portanto, se tem uma... Mas também é estranho irem para a universidade e provavelmente precisarem dessa matéria para progredir, não? Não precisam, porque é matemática aplicada àquele setor. Por exemplo, construção civil, desenho de construção civil, tanto esse desenho é válido para no ensino secundário e depois é válido muito mais até. Os alunos do ensino profissional são alunos de sucesso, de uma forma geral, depois nos cursos superiores. Sim. Porque já têm 3 anos de abordagem técnica, tecnológica e prática, que não têm nos científico-humanísticos. Quantos diretores ou reitores das universidades já na minha frente disseram que são alunos de sucesso, o que não admira.
O que não admirará ninguém. Claro que não é em medicina, que não são esses os percursos, nem nas arquiteturas. A arquitetura até ainda poderá ser. Sim. Mas, de uma forma geral, os nossos alunos são alunos de sucesso no ensino superior. Muito bem. Felinto, eu há pouco interrompi-o e queria deixá-lo terminar. Eu estava só a tentar aqui defender a minha dama, que é a Escola Pública Portuguesa, a quem tanta gente tem batido nos últimos meses e pensam que defendem, mas estão a bater na Escola Pública Portuguesa, onde está incluído, com certeza, os cursos profissionais. Pronto, estava a dizer aquilo que todos nós reconhecemos. Quem lá está reconhece que tem qualidade, que é exigente, que promove o conhecimento e que prepara adequadamente para os desafios que os diplomados que vão entrar na faculdade, portanto, vão encontrar no ensino superior. A Escola Pública Portuguesa, de facto, às vezes fazemos grandes omeletas com poucos ovos. É uma verdade isto. É uma verdade já dita e repetida montes de vezes. Mas faz um trabalho de excelência, quer nos cursos profissionais, que as escolas públicas querem ter, e já disse há um bocadinho que às vezes há um despique dentro da mesma região entre duas e mais escolas públicas portuguesas por um certo curso profissional, porque o querem ter, mas dá só aquele número limite e, portanto, nem todas podem. Se acontecer muitas vezes é bom sinal, diria eu. Sim, também penso que sim, Muito mas só bem. para perceber que nós temos também apetência para este nível de ensino, para os cursos profissionais. Nós, Escola Pública Portuguesa. José Luís Preza e Felinto Lima, muito rapidamente, José Luís. Não, é só para dizer que as escolas profissionais de gestão, têm gestão privada, mas prestam serviço público de educação e formação. É um serviço público e não nada que esteja fora do sistema de ensino e de formação do nosso país. E mas nem isso esteve em causa na nossa conversa. Pois, certo. Se nos queremos aproximar dos indicadores da União Europeia, o que é facto é que tem que haver um esforço grande para desenvolver todo um processo de informação que permita cada vez mais haver procura nas escolas profissionais e nas escolas, sejam elas públicas ou privadas. E já agora, mesmo só 10 segundos, dizer que nós estamos tão unidos, quer o José Luís Preza, quer eu, quer mais duas entidades, instituições do nosso país, que nós fazemos todos os 2 anos um fantástico congresso das escolas, onde está presente muitas vezes o Presidente da República, o Sr. Ministro da Educação, que este ano não foi em Viana, mas foi em Braga, que decorreu, e estamos mesmo bastante unidos, quer o privado, quer o público, e, portanto, não há aqui nenhuma cisão, nenhuma zanga entre duas áreas de ensino, que para mim são fantásticas. Eu vou ser malandro, vou deixar uma aqui que vão ter vontade de responder, mas eu não vou deixar, porque vamos ter que fechar, que é, e ouvir os alunos. José Luís Preza, Felinto Lima, muito obrigado aos dois pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer aqui em conjunto. E obrigado também a quem nos ouviu. Quero reforçar que a DEC Proteste vai ter a partir de maio uma ferramenta, uma espécie de diretório, com toda a oferta educativa de cursos profissionais disponível em todas as escolas públicas e privadas, de norte a sul do país, à disposição de quem esteja interessado em obter mais informações e, eventualmente, optar por este caminho. É ir a deco.proteste.pt e descobrir o tanto que há de opções por esse país fora, norte, sul, litoral e interior. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em deco.proteste.pt e ainda no YouTube. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.